Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai entrar já no capítulo 3, tá, do livro 1 de vocês, e é um capítulo bastante rápido, tá, e bem tranquilo. Ele vai falar sobre substâncias puras e misturas inicialmente, e depois ele vai desenvolver um pouquinho sobre esses conceitos, tá? É bem tranquilo. Então, material na mão, anotem as informações e vamos embora. Gente, para começar, precisamos entender a definição de substância pura e mistura, tá certo? Isso dentro do contexto da química e da maior parte das ciências também, quando faz uso dessas ideias. Legal? Para começar, gente, vamos tentar entender que a maior parte das substâncias, praticamente tudo, tudo que nós encontramos na natureza, seja sólido, líquido ou gás, dificilmente vai ter uma substância separada de outra, certo? Por exemplo, a água do mar, ela é uma mistura imensa, aliás, de muita água, substâncias orgânicas, micro-organismos, por exemplo, sais dissolvidos e entre várias outras substâncias também que não se enquadram necessariamente na categoria de sais, tá certo? Tem inclusive gases dissolvidos na água do mar, assim como nas águas de outros ambientes também, tá certo? Nós vamos verificar isso aos poucos, beleza, gente? Bom, isso é um panorama geral. Vamos para as definições. Para começar, material em geral, cabe lembrar, eles são, de forma genérica, denominados substâncias, ok? É isso que a gente tem pelo nome substância. Vamos lá. Uh, Primeira coisa, substância pura. O que é uma substância pura? Vamos começar com esses três exemplos. Percebe que no recipiente, em cada um dos três recipientes, né, no recipiente 1, por exemplo, a gente só tem o gás oxigênio ali confinado, certo? No recipiente 2, só o gás ozônio. No recipiente 3, só o gás carbônico, CO2, tá? Qual que é a ideia? Em cada um desses recipientes, nós temos uma substância e é só aquela substância que está confinada naquele recipiente. Só oxigênio, só ozônio, só dióxido de carbono, certo? Então, qual que é a ideia? Em cada um dos recipientes, a gente tem uma substância pura lá dentro. Por quê? Porque uma substância pura é uma substância isolada, é uma substância que não está misturada com outra substância, tá certo? Então, em cada um dos recipientes, nós temos uma substância pura. São três substâncias diferentes, uma em cada recipiente, mas nenhuma delas se misturou com outras substâncias, tá certo? E isso na natureza, como eu já tinha dito para vocês, raramente vai acontecer, tá? É muito difícil nós separarmos uma substância de outra, tá? Por mais sofisticadas que sejam as técnicas de separação de misturas, por exemplo, separação de substâncias, então dificilmente nós vamos conseguir remover totalmente uma substância misturada da outra, tá certo? Podemos aumentar a pureza, mas não eliminar totalmente os resquícios de uma substância em outra. Legal? Então é difícil disso acontecer. Bom, nós temos dois tipos de substância: substâncias simples e substâncias compostas. Qual é a diferença entre elas? Bom, as substâncias simples e compostas, a gente vai conseguir verificar pelas imagens. Substâncias simples, elas têm uma característica bastante comum, que elas têm somente um tipo de átomo, ou seja, átomos, ela é feita de átomos de somente um tipo de elemento. Por exemplo, se você pegar uma barra de ouro, supondo que é ouro puro, tá certo? Você só vai encontrar naquele material átomos de ouro, certo? Na suposição de que realmente só possamos encontrar ouro puro, tá certo? Nessa hipótese, então, nós só teremos átomos de ouro naquele material. Ou seja, aquele material é feito por somente um tipo de átomo, átomos de um tipo de elemento, que é o ouro, tá certo? Beleza, então, gente? Isso é uma substância simples, tá? Substâncias compostas, como a água, são feitas por elementos diferentes. Por exemplo, na molécula de água, nós encontramos os átomos oxigênio e hidrogênio. Já são dois elementos diferentes. Ou seja, a água
é uma substância pura? Sim, se ela não estiver misturada com nada. Mas é, ao mesmo tempo, uma substância composta. Ela não é uma substância simples. É composta. Por quê? Porque ela é feita por mais de um tipo de elemento. Legal? Então, olha só. Uma substância feita por somente um elemento, átomos de um mesmo elemento, é uma substância simples. Uma substância feita por átomos de elementos diferentes, dois ou mais elementos diferentes, é uma substância composta. Percebe que em ambos os casos, tanto simples quanto composta, nesses dois exemplos, nas duas imagens nós temos substâncias puras, ou seja, não estão misturadas com nenhuma outra substância. Água é uma substância, ouro é uma outra substância, tá? Se não temos substâncias diferentes misturadas, estamos falando ainda de substâncias puras, tá? Ouro é substância pura, água é substância pura, tá? Mas ouro é uma substância simples, água é uma substância composta, feita por um só tipo de elemento, feita por dois ou mais elementos. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Ah, gente, bem lembrado. As substâncias compostas são também chamadas de compostos. Ou você chama de substância composta, ou você chama de composto. Beleza? Bom, vamos seguir. Agora, misturas de substâncias. O que, que é? É exatamente o que o nome diz. Você pega várias substâncias e mistura, você tem uma mistura de substâncias, tal como o ar atmosférico. Tá? O ar atmosférico ele tem uma mistura imensa de substâncias diferentes. Tá? Por exemplo, os mesmos gases que nós mencionamos nos recipientes, né? Oxigênio, dióxido de carbono, ozônio. Tem muito mais. Tem argônio, tem substâncias sólidas, tem misturas sólidas também, que são os grãos de poeira. Tá? Tem muita coisa na atmosfera. Beleza, gente? Bom, pelo fato do ar atmosférico conter várias substâncias misturadas nele, ele não é uma substância pura, ele é uma mistura de substâncias. Legal? Beleza? Pura é só quando a substância está isolada, não misturada com nenhuma outra. Então o ar atmosférico é uma mistura. Tá? E é uma mistura gasosa, as substâncias estão todas misturadas nos gases atmosféricos. Bom, outro exemplo de mistura de substâncias é uma mistura líquida, né? A maior parte dos corpos d'água naturais, como rios, lagos, né? Correntes d'água. O que, que nós temos? Nós temos água, nós temos sais e outros tipos de sais e etc. Tá certo, gente? Então, tá aí uma mistura líquida. O ar atmosférico é uma mistura basicamente gasosa. Beleza? Ah, mas pode ter partículas sólidas num corpo d'água, como no rio? Claro, é o sedimento. Legal? Tem. É aquela areiazinha ou argila no fundo do corpo d'água. Beleza? Sim, é mais um dos componentes dessa mistura. Água de torneira, inclusive, não é uma água pura, pelo contrário, ela é potável, ou seja, a mistura que contém na água de torneira, ela está numa quantidade razoável para que você consiga consumir aquela água, beleza? Isso que é água potável, mas ela com certeza não é água pura, ok? Tá bom, gente? Então vamos lá. Agora, mistura sólida existe? Existe. Alguns materiais, como por exemplo o latão, ele é feito de uma mistura de cobre e zinco, tá? Ou seja, uma liga metálica. Então, o que é uma liga metálica? Nada mais do que uma mistura sólida. Por quê? Porque ela tem mais de uma substância compondo ela. Né? No caso do latão, é o cobre e o zinco. Tem outras? Tem. O granito. O granito é uma mistura até visível de se perceber os componentes, quartzo, mica, feldspato e vários minerais aí compondo uma mistura só, e é uma mistura sólida. Beleza? Tá? O ouro que nós conhecemos, gente, ele não é um ouro puro. O ouro comercializado, normalmente, o que mais tem nele, claro, são átomos de ouro. Mas normalmente ele é uma liga metálica que contém alguns outros metais para tornar o material mais fácil de moldar. Porque o ouro puro ele é um metal relativamente mole, tá certo? Então ele é misturado com outros metais também para se tornar uma liga um pouquinho mais firme, certo? Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho melhor sobre a classificação do ouro em quilates, que vai justamente mostrar a pureza do ouro, então vocês podem entrar nessa página aí e se informar um pouquinho melhor. Vale a pena ter esse conhecimento. Legal, gente? Como o ouro que nós comercializamos, o ouro é caro, como ele não é puro,
né? Ele não tem somente átomos de ouro, ele tem também outros materiais misturados, então ele tem um grau de pureza, e esse grau de pureza é medido em quilates. Legal? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a fundo esse assunto, que é legal, acesse essa página aqui, ou aproveite o QR Code. Legal? Vamos embora. Bom, ainda falando de mistura de substâncias, percebe que um outro exemplo, a água mineral, ela é composta de várias substâncias que estão misturadas, dissolvidas na água mineral. Certo, gente? Então, o que acontece? Tudo isso vai ter que ser analisado em laboratório químico antes de ser comercializado e é feita, então, uma tabela, né, de componentes e substâncias que estão presentes na água mineral. Tá certo? Beleza? Então vamos embora. No rótulo geralmente mostra quais são as substâncias presentes na água. Agora, gente, vamos lá. Aqui vale a pena a gente notar e buscar entender um outro assunto relacionado às mesmas ideias, que primeiro, ainda sobre a água mineral, a composição da água mineral ela vai variar de acordo com o quê? Do local onde ela é coletada, porque a água mineral ela é de origem natural, tá? Então, dependendo de onde ela é coletada, dependendo da região do planeta aonde ela é coletada, ela vai ter necessariamente uma composição diferente. Então, assim como nós vimos aqui, ah, essa tabela é de uma água recolhida em um determinado local, tá? Agora, você vai ter uma tabela com uma composição um pouquinho diferente de acordo com a coleta de água em outro local, certo? Tem alguns solos, por exemplo, que tem mais ferro, tem solos que têm mais cálcio. Então, a água mineral também vai seguir esse padrão, o padrão da região, certo? Vai ter um pouquinho mais de cálcio, vai ter um pouquinho mais de sulfato e assim vai. Certo, gente? Então, dá uma pesquisada, busca conhecer um pouquinho melhor sobre algumas águas minerais, mesmo que seja só no Brasil. Uma pesquisada rápida para vocês entenderem, né? Que existe inclusive uma classificação entre água bicarbonatada, água fluoretada ou água vanádica, né? A água vanádica que tem o metal vanádio. Legal? Beleza, gente? Então, vai atrás. Vale a pena a gente entender um pouquinho mais e ampliar o nosso entendimento. Beleza? Então, vamos seguindo. Vamos botar então o que a gente viu em prática um pouquinho. Para começar, a gente vai na página 114 do livro didático, tá? No exercício resolvido, ele diz o seguinte: classifique os materiais abaixo como substância pura ou mistura de substâncias. Tá ali, 4 substâncias, né? Ou 4 misturas, não sabemos, né? 4 amostras, portanto. Então, a primeira, leite. A segunda, sabão em pó, pedra de granito e lingote de cobre. O que é lingote de cobre, gente? É uma barra de cobre, certo? Bom, vamos lá. O leite. O leite é uma substância só. O que nós temos no leite? Nós temos proteína, nós temos cálcio, nós temos o soro do leite, nós temos um monte de coisa, não é mesmo? Pois é, o leite, por exemplo, ele não pode ser uma substância só. Ele é uma mistura de substâncias, certo? Os nutrientes todos do leite, cada um deles é um componente da mistura. Legal? E o sabão em pó é uma coisa só? Com toda certeza não. Existem todos os aditivos que fazem com que o sabão em pó tenha a atividade plena dele. Portanto, ele é uma mistura. Legal? Inclusive de sais. Aí o granito. Gente, só perceber que, como a gente já viu antes, cada corzinha, cada cor diferente que tem na pedrinha de granito, né? Aliás, para um geólogo não existe pedra, é fragmento de rocha. Cada cor diferente que a gente encontra, que a gente pode identificar visualmente no granito, é um material diferente grudado com outro, tá certo? Que é a outra cor. Então, novamente, o granito é uma mistura sólida também, tá certo? E uma barra de cobre. Gente, supondo que o cobre, você só tem cobre naquele material, então o cobre seria uma substância pura, tá? Na prática, isso não é verdade. Mesmo o cobre, ele vai ter as suas impurezas, beleza? Mas, em termos gerais, nós podemos classificar ele como uma substância pura, ok? Tranquilo, gente? Então, vamos embora. Próxima questão, uma questão da página 115 do livro didático. Questão 4. Diz o seguinte: classifique cada material como substância pura ou mistura de substâncias. Vamos lá. No item A, refrigerante. No item B, gasolina. No item C, barra de ferro.
Gente, o refrigerante, o que que ele é? O que que ele tem ali dentro? Bom, tem açúcar, bom, tem água, bom, é só aí. Já são duas substâncias diferentes, tá certo? O açúcar é a sacarose, é uma substância. A água já é outra. Mas tem mais coisas. Nós temos o gás também, o gás carbônico, que está lá dentro do refrigerante, certo? Então, o refrigerante, por consequência, ele não é uma substância, ele é uma mistura de substâncias e tem várias outras, tá bom? Além dessas que a gente citou. E a gasolina? É uma substância pura? Em teoria, ela deveria ser, mas todo o processo relacionado à produção da gasolina não consegue fazer com que tenhamos gasolina pura. Tá? O que é a gasolina? É basicamente o isooctano. Esse é o princípio ativo da gasolina. Mas a gasolina ela também tem resquícios de etanol e de água, tá certo? Ou seja, a gasolina em si não é pura e, portanto, é uma mistura de substâncias. Beleza? Mas o componente majoritário continua sendo o isoctano. Tá? E uma barra de ferro? É assim como aquela barra de cobre, né? Se a gente entende que a barra de cobre só tem cobre, a barra de ferro só tem ferro. Tá certo? Então, a barra de ferro seria um exemplo hipotético de substância pura. Tá certo? De material puro. Tranquilo, gente? Ó, vamos para uma próxima questão. Agora nós vamos para a página 46, que é do caderno de atividades de vocês. Tá certo? Bom, vamos lá. Questão 72. Ela diz o seguinte: encontro em lanchonetes ou no intervalo das aulas é uma das atividades de lazer de crianças e de adolescentes. E a comida preferida é o lanche à base de hambúrguer com maionese e ketchup, batata frita, salgadinhos, refrigerantes, entre outros. Na verdade, é para todos nós, não é mesmo? Também adoro. Porém, esses alimentos vêm sofrendo condenação pelos médicos e nutricionistas, em especial por conterem componentes não recomendados, olha lá, que são considerados vilões para a saúde dessa população jovem, como, por exemplo, as gorduras trans e o excesso de sódio. Tá? Segundo pesquisa recente do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nas redes de fast food, certos sanduíches fornecem 80% da quantidade necessária de sódio por dia. Tá? Esse elemento compõe a substância cloreto de sódio, que é um dos principais compostos presentes no sal de cozinha. O sal de cozinha pode ser obtido a partir da água do mar em salinas por evaporação. A condenação desse composto pelos médicos está associada a uma série de problemas, entre eles a hipertensão. Hoje em dia é comum até entre crianças e adolescentes ter hipertensão. Legal? Gente, vamos avaliar algumas coisas. Então, em primeiro lugar, o sódio que a gente encontra, né, nesse tipo de alimentos, ele provém do cloreto de sódio, ou seja, o o sal de cozinha. Então seria, digamos, um excesso de sal nesse alimento, de modo que da quantidade de sal que você pode consumir por dia, só um sanduíche desse, por exemplo, ele pode conter 80%, quase todo o sal que você deve consumir no dia. E o resto das coisas que você consome vai ter sal também? Se tiver, você já vai extrapolar a quantidade de sal que provavelmente você vai comer naquele dia, tá? Isso por quê? Porque você consumiu um sanduíche desse. Então tem bastante sal nesses alimentos, tá, gente? Muito cuidado aí. Legal. Agora, o sal de cozinha ele pode ser obtido pela água do mar. Legal. Aí a gente se pergunta, na água do mar só tem o cloreto de sódio? É evidente que a resposta é não. Tem vários outros sais. Tá certo, gente? Vários outros. Um dos principais é o cloreto de sódio, que é o que provavelmente tem maior quantidade na maior parte das amostras de água. Tá certo? Agora, vamos lá. Então, o sal de cozinha obtido da água do mar, tá? Quando você evapora a água, fica sal de cozinha. Se você tinha vários tipos de sais ali, você vai ter, após a evaporação da água, só um tipo de sal? É evidente que não também. Você só retirou a água por evaporação. Os outros sais estão todos misturados. Só que como o cloreto de sódio está em maior quantidade, né, o sal de cozinha, portanto, ele não é só cloreto de sódio. Beleza, gente? Percebe como a gente consegue extrair algumas informações de todo esse enunciado, que é um enunciado grande? Então vamos lá. Vamos, com base nessas informações, verificar o que a questão quer da gente. Tá lá. Com base no exposto,
E considerando o conceito de mistura de substância pura, pode-se afirmar que, bom, vamos lá para as alternativas. Alternativa A. O sal de cozinha, considerado uma substância pura, é encontrado na natureza? Sal de cozinha é uma substância pura, gente? Como a gente viu, não é. É impossível o sal de cozinha ser uma substância pura, com base no que a gente acabou de ver. A origem dele é da água marinha e, portanto, né, ele vai ter várias outras substâncias, inclusive o iodo, tá? Que ajuda a evitar alguns problemas, principalmente na infância e adolescência. Legal? Então, sal de cozinha, sem dúvida, não é uma substância pura. Beleza? Vamos para o item B. O cloreto de sódio puro é uma das substâncias puras de cloreto e sódio. É uma mistura das substâncias puras, cloreto e sódio. Vamos lá, gente, tentar entender isso. O cloreto de sódio puro é uma substância? Sim, é uma substância pura. Se você pegar o cloreto de sódio, separar de todo o resto, ele é uma substância pura. Tá? Por exemplo, pega o sal de cozinha, tira só o cloreto de sódio, os outros sais você elimina. Supondo que dá para fazer isso, está perguntando, então o cloreto de sódio puro, ele é considerado uma mistura? Não, gente. Se ele é puro, ele não é uma mistura, tá certo? Ele já não pode ser uma mistura. E tem outra coisa, o cloreto de sódio é diferente de cloro e sódio. Cloro é uma substância, sódio é outra. Então, isso aqui seria uma afirmação meio absurda. Tá certo, gente? Cuidado aí. Cloreto de sódio é uma substância, tá certo? Feita por átomos de cloro e de sódio, mas não pela substância cloro e a substância sódio. Mais para frente isso vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Tá bom? Ou seja, o cloreto de sódio não é uma mistura. Se você tiver só cloreto de sódio, ele é uma substância pura. Legal? Vamos para o item C. O sal de cozinha é uma mistura? Sim. Que contém, entre outras substâncias, o cloreto de sódio? Perfeitamente, é isso mesmo. Tá certo? Essa é a nossa alternativa. Vamos ver o porquê que as outras estão erradas também. Alternativa D. Sal de cozinha, obtido em salinas por evaporação, ok? É cloreto de sódio puro? Certamente não, como nós já vimos. Legal? No item E, os sanduíches, em especial das redes de fast food, contêm 80% do sal recomendado por dia. Difícil saber, gente. Ele tem até 80% do sal recomendado, como o estudo feito pode demonstrar. Tá, gente? E isso vai variar, obviamente, de uma lanchonete ou de um fast food para outro. Tá? Então, ele não contém sempre 80%. Ele contém até 80%, ou mesmo em média 80%. Algumas lanchonetes podem até extrapolar isso. Tá certo? Então, vai variar. Beleza, gente? Então, não necessariamente essa informação está correta. Ou seja, a alternativa certa é a alternativa C. Tranquilo, gente? Facinho, né? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito. Os conceitos são todos bem tranquilos. Nós vamos desenvolver ainda esse assunto. Até lá, vamos praticando. Vai fazendo os exercícios do livro didático e do caderno de atividades. Qualquer dúvida, manda no e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a força esteja com vocês, gente. Valeu, abração a todos e até a próxima videoaula.